O que faz com que a gente permaneça num relacionamento abusivo? Que pode ser com um companheiro, ou no cargo de um trabalho, ou numa amizade. Nós passamos por várias circunstâncias que são abusivas. E a maioria dos vídeos e das falas das pessoas com a questão do relacionamento abusivo, ela mostra o que é um relacionamento abusivo, um despertar para a gente até perceber o que é um relacionamento abusivo, que muitas vezes a gente ficou tanto nesse lugar que a gente nem se dava conta de que era abusivo. E isso tem movido, sim, um despertar em muitas mulheres, em muitas pessoas, mas também uma sensação de, às vezes, muito ódio ou muita culpa. Eu tenho recebido mensagens de mulheres que falam de que percebem que estão num relacionamento abusivo e que não conseguem sair disso. Muitas vezes essas mulheres se sentem até envergonhadas de falar sobre isso e aí têm se calado cada vez mais, percebendo o abuso, mas ficando nesse lugar. Ou muitas vezes a gente culpa o outro e xinga e a gente odeia, mas sem fazer nada com isso. São justificativas que são projetadas, mas o que faz de fato a gente permanecer nisso? Como é que a gente pode entender qual é a nossa parte que fica, que faz a gente ficar nessas relações mesmo quando a gente percebe que elas são ruins? A resposta é que a verdade de um relacionamento abusivo, ele extrapola os limites. Um abuso significa um uso excessivo que extrapola os limites. Então a nossa grande questão no relacionamento abusivo é não saber lidar com os limites. Sim, a gente não consegue perceber qual é o limite, até onde eu aguento. Pessoas que vivem relacionamentos abusivos são fortes. Sim, senão elas não iam conseguir extrapolar isso. Acontece é que elas só podem ser fortes. É quando a gente usa a nossa força contra nós, porque a gente tem que aguentar tudo a qualquer custo. Na mitologia grega, existiam 3 tipos de personagens: os deuses, os humanos e os heróis. Os heróis eram filhos de deuses com humanos, então eles tinham uma força maior, eles aguentavam mais, eles conseguiam superar coisas. Mas eles também eram humanos, eles também tinham fragilidades. Só que quando eles odiavam ser humanos e ter fragilidades, eles cometiam o que na mitologia grega se chama de híbris, que é um desequilíbrio, um excesso, e aí eles eram punidos por isso. A nossa parte que continua nesses relacionamentos não é a nossa parte frágil, não é a nossa parte da insegurança, não é a nossa parte que nos mostra da nossa fraqueza, é a nossa força. E é a nossa força de ter que ficar e de ter que suportar tudo a qualquer custo. E aí a gente usa isso de uma forma desmedida e contra nós, pelo nosso ódio aos nossos limites, pelo nosso ódio achando que perceber que a gente tem fraqueza, perceber que aquilo machuca, perceber que a gente precisa ser cuidado, nos fere, a gente rechaça os limites, e é como se a gente não tivesse. E a gente não vai percebendo que as feridas que vão fazendo, é como, imagina que você tem uma perna que tem uma ferida, mas você aguenta a ferida, você consegue ficar com ela. E aí fere mais um pouco, mas você aguenta essa dor e você consegue ficar com ela. E aos poucos você não percebe que essa ferida vai ficando tão grande. Ou você percebe, mas não se autoriza a cuidar dela, que você tem que amputar a perna. Então a grande questão e o grande prejuízo do abuso é que por nossa força de suportar a dor, sem olhar para ela, que a gente precisa cuidar disso, faz com que a gente vá se amputando e perdendo partes. Então aquilo que a gente tinha pavor, que era ser fraco, que era não dar conta, que era precisar lidar com essa nossa parte de que preciso de ajuda, vai fazendo com que a gente diminua mais ainda. Então olha a loucura, por a gente não saber olhar para o nosso limite e cuidar dele, porque a gente achava que isso era poda, que isso era ser menos, que isso era perder, a gente vai se perdendo, pelo medo de perder, a gente vai se perdendo, vai amputando as nossas próprias partes. Portanto, o movimento que vai nos ajudar a sair disso é reconhecer o nosso limite. O nosso limite não como fraqueza, mas o nosso limite como qual é o meu território, o que é meu, como eu posso tomar posse disso? Sim, como um contorno. Qual é o meu contorno? Como eu posso olhar para isso que eu sou, para isso que eu quero, para isso que eu tenho e tomar posse? Porque quando não é meu, quando
não tem limite, uma terra que não tem contorno, que não tem limite, que isso diz Brasil, isso se diz Rio de Janeiro, isso se diz é terra de ninguém, e aí pode fazer o que for, e eu nem vou assumir isso. Então, o que é meu de fato? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas dores? Quem sou eu nisso tudo? Ao invés da gente só apontar o dedo para o outro e dizer é o outro que faz isso, é o outro que faz, é o outro que... A gente já vai fazer alguma coisa com o outro, mas a gente só pode fazer algo com alguém que invade o nosso território quando a gente considera que o território é nosso. Senão a gente vai ficar gritando para pararem de invadir uma casa sem dono. E aí isso não vai reverberar em nada. Como a gente pode então assumir o nosso território? Quando a gente assume o nosso território, quando existe pertencimento, existe responsabilidade. E quando existe responsabilidade, existe cuidado. Eu só cuido de uma coisa que é minha. Eu só cuido de uma coisa que eu considero, que eu me importo. Então, defino quem eu sou, encontro o meu território e aí eu cuido. E se eu não dou conta de cuidar porque o território é grande demais ou porque a ferida ficou grande demais, eu preciso pedir ajuda sim. Mas isso é sinal de fraqueza, mas eu sempre dei conta, mas eu sempre aguentei, mas eu consigo suportar. A qual preço? A qualquer custo, custa muito. E pode custar a nossa vida, e pode custar o nosso melhor, e pode custar um território que é nosso e que a gente não está tomando posse. A gente precisa pedir ajuda, sim, para que a gente possa cuidar e ampliar e ficar ainda maior e ainda mais forte, mas com uma força que a gente possa usar a nosso favor e não contra nós mesmos. Não é a força que faz com que a gente ganhe coisas, mas a nossa dimensão de qual é a força e qual é a fraqueza. Porque a gente vai ter então um olhar estratégico para isso. A gente vai poder cuidar dos dois para que a gente possa usar isso a nosso favor. Então o que fazia a desmedida dos heróis, o que prejudicava não era com que eles fossem humanos. E não era nem a penalização dos deuses. Mas era eles não poderem ser eles inteiros, com tudo que lhes pertencia. A força, a fraqueza, a dor e também a possibilidade de cura, era eles poderem ser então completos, para usar sim a força, o bom, mas a favor deles e não contra eles. Como a gente pode usar a nossa força a nosso favor, como a gente pode cuidar do que a gente tem e aí sim defender o que nós possuímos. Quando a gente se apropria de um território, a gente pode escolher quem entra, na hora que entra e o que faz dentro dele. Se a gente não cuida do nosso território, ele vai podendo ser invadido. E aí, de repente, a invasão fica maior do que a gente pode conter. E somos nós que perdemos a casa, que perdemos o território, que perdemos nós de nós mesmos. Precisamos assumir quem somos, cuidar de quem somos, definir os nossos limites. Para ser proprietário, não para ser menos, mas para ser dono. Dona.